Olá, boa noite, doutora Kátia, Crescêncio, Elisângela, tudo bem? Prazer. Professora Fátima Câmara, que honra, que privilégio. Elisângela, hoje eu estive conversando com seu marido, ele viu uma foto, um rapaz que ele achou parecido comigo, olha só. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Paula, irmã Antônia, Cássia, tudo bem? Rapaz, irmã Iracema, Deus abençoe, irmã Iracema. Iracema, uma bênção. Boa noite, Cássia. Estamos aqui para mais um dia, mais um momento de palavra, de oração, não é? Nessa semana nós estamos tratando sobre o Evangelho da Graça. Tem sido assim interessante, né? Vocês têm gostado? Socorrinha, Daniel, Silvia, tudo bem? Vevé, tudo bom, Vevé? Nossa querida Verusca, prazer. Minha irmã Margarida, tudo bom, irmã Margarida? Um abraço. Olha só. Socorro. Marina, tudo bom, Marina? Mônica. Andréia, tudo bem, Andréia? Prazer ter você. Rapaz, tudo bem? Samuel, grande Samuel, homem de Deus, líder dos nossos jovens da igreja Nova Criação. Esse é o Samuel, gente, futuro pastor da igreja, se Deus quiser. Meu amigo Breno, como é que está você? Tudo bem? Larissa, boa tarde, Marina. Boa noite, né? Oi, André. Repegar, gente, repegar Fermanhã, que bênção, prazer. Jorge. Pois é, o Alexandre está com saudade de mim, está me vendo em tudo quanto é canto, é porque realmente está com saudade, né? Grande Aurélio, tudo bem, Aurélio? Gente, um prazer estar com vocês e minha pergunta é, estão gostando dessa semana? O tema, o Evangelho da Graça, tem sido bom? Fábia, Beto Marcan, quanto tempo, meu amigo, tudo bem? Prazer ter você aqui, que bom. Kelly Gundim, o que é que vocês estão achando desse tema, o Evangelho da Graça, né? Nós já temos começado a aprofundar o assunto e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, temas são muito interessantes, né? A gente tem hoje um assunto para a gente tratar que é de suma importância, tá certo? Então, eu quero chamar a sua atenção para estar conosco hoje, de preferência até o final, porque a gente vai, né, nós vamos hoje comentar coisas que são muito sérias, tá certo? Bem, já entrando num ar de profundidade, né? Que eu acho que é importante para todo mundo. Jordana, Jaque Guimarães, Fran, Ana Lúcia, Jussi, Lilian, tudo bom, Lilian? Como é que tá? Vamos lá então? Começar logo para a gente acabar logo, tá bom? Então vamos aqui comigo. Nós estamos falando sobre o Evangelho da Graça. E para tanto nós estamos estudando aqui o livro de Gálatas. Então eu quero pedir a você que está conosco, nem que seja pela primeira vez, mas olha só, eu quero que nesta semana você esteja lendo o livro de Gálatas, tá bom? Roberta, Mileninha, tudo bom, Milais? Você é por aqui hoje? Milena Kozlovski, conheço desde que nasceu, gente. Ariane, tudo bom, Ariane? Então vamos lá. Estamos estudando então o Evangelho da Graça. Para tanto, nós estamos lendo, não é? Aqui juntos, Gálatas, tá bom? E hoje Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Chama sua atenção para você ler comigo Gálatas 3. Eu vou ler por enquanto do 1 ao 5, tá bom? Me acompanhe nessa palavra tão especial do apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim: ó Gálatas insensatos, guarde isso, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que,
tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é? Olha só, pancada grande, né? Paulo escreveu uma carta a um povo cristão e ele já vai chamando de insensatos, não é? Sim, que não tem sensatez, que não tem prudência. É complicado. E a grande tendência que eu vejo era de que os gálatas crescem nas cerimônias ou na obediência à lei, somando-as à sua fé em Cristo. Isso leva Paulo a fazer uma demonstração da simplicidade e da suficiência da fé em Cristo, mesmo, né, no momento em que ele questiona a fé do povo da igreja da Galácia, não é? Sim, essa região muito próspera, muito abençoada, mas que estava vivendo um momento de conturbação pelo nível de incentivo, não é, às más práticas religiosas que se estavam querendo acrescentar ao Evangelho de Jesus Cristo, né? E eu acho que para a igreja da Galácia resta então, olha só, conhecer qual era o verdadeiro Evangelho, qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, qual é o verdadeiro Evangelho que a igreja tem que submeter, qual é, gente, o verdadeiro Evangelho que nós temos que nos submeter, porque pode ser que chegue alguém, e isso não é difícil de acontecer, e chegue e comece a ensinar certas práticas religiosas, né? Como o apóstolo está aqui criticando. Quero saber de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tem alguém que está ensinando alguma coisa diferente que a da pregação da fé aqui para vocês? Então, nós, enquanto igreja, hoje, nós temos que ter muito cuidado exatamente nisso. Qual é o nosso Evangelho? Qual é o Evangelho que você abraça? Qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? É um Evangelho segundo a lei ou é um Evangelho mediante a pregação da fé? Não é? Qual que você prefere? Vamos aqui, diga para mim, não é? Você prefere, eu queria que você se manifestasse um pouquinho, tá bom? Você que está aqui comigo hoje, não é? Você prefere um Evangelho, olha só, de acordo com as obras da lei, vivido pelas obras da lei de Moisés ou da lei de uma religião, ou você prefere o Evangelho que vem pela pregação da fé e da fé em Jesus Cristo? Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aí, Pastor Hélio Castelo, Alexandre Aguiamai, meu amigo, Andréia, tudo bem? Queridos, olha só, é sério, nós temos que pensar em qual é o Evangelho que a gente está vendo hoje. Tem pessoas que estão brincando com o Evangelho, tem pessoas que estão vivendo qualquer coisa, estão aceitando qualquer coisa, qualquer vidinha espiritual, com a pretensa vida espiritual que parece ser cristã. E na verdade, queridos, olha só, não é. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Você não acredita nisso? Amém? Então, olha só, eu queria que você anotasse aí hoje sobre como conhecer e reconhecer o Evangelho da Graça. Como reconhecer o Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Amém? Que é o Evangelho real, que é o Evangelho verdadeiro, não é? O apóstolo Paulo, ele fala mais, não é? Aqui no capítulo 3 de Gálatas, ele fala mais coisas e nos leva então a entendermos qual é a vontade de Deus, qual é a vontade que a igreja veja, né, observe o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, eu queria que você começasse a pontuar hoje. Primeira coisa que eu queria pontuar nesta tarde, início de noite tão abençoada, olha só, para conhecer o Evangelho da graça de Deus, anote, primeira coisa hoje, viva pela fé em Cristo. Olha só, você só vai entender o verdadeiro Evangelho de Cristo se você viver pela fé em Cristo, pela fé em Cristo, porque a salvação ela é mediante a
fé e unicamente em Cristo. Amém, queridos? Então, olha só, deixa eu ler para vocês agora Gálatas 3, eu vou ler do 6 ao 10. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho de Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Você entende isso? Olha só, a história é assim. A fé, ela tinha sido o fundamento da vida cristã de Paulo. E Paulo estava dizendo aqui para os Gálatas que também, porque eles acreditavam tanto na lei, não é? Como judeus que eram convertidos agora ao cristianismo, não é? Eles aprenderam pela fé, a fé de Abraão. Mas o que era que a fé de Abraão apontava? Vamos aqui, queridos, a fé do patriarca Abraão, não é? O pai de toda aquela nação hebraica, não é? Vem de onde? Assim, o que foi que Deus prometeu a Abraão, não é? Olha, Abraão, em ti vai ser abençoada a nação de Israel. É assim? Foi assim que Deus prometeu para Abraão? Não foi, não. Olha só, para Abraão, versículo 8, Deus disse assim: em ti serão abençoados todos os povos. Então, quando Deus ele fala sobre a fé de Abraão, ele fala do prenúncio do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é pela fé, a salvação é pela fé no Senhor. Você entende isso? Estava falando com a gente. Olha só, Deus lá na antiguidade, quando prometeu para Abraão que ele iria levar uma bênção para muitas nações, ele estava falando de mim, estava falando de você, estava falando aí de ser Orlando, estava falando dos povos da África, estava falando dos povos do Japão, da China, da Coreia. Sim, Deus estava falando do mundo inteiro. Você entende isso? A fé tinha sido então o fundamento da vida cristã. Eles haviam obtido a paz com Deus mediante a fé. Pela fé também tinham recebido a plenitude do Espírito Santo, aqui agora falando da igreja de Gálatas, né? Assim como tinham começado, importava que eles também terminassem. Começaram pela fé, nós vamos terminar pela fé. Ei, me diga uma coisa, você que está aqui comigo, você começou a sua caminhada cristã como? Não foi pela fé? Então você vai ter que ir até o final com fé. Diga assim: eu comecei com fé e vou terminar com fé. Você pode dizer? Quem pode dizer isso para mim? Eu comecei a minha caminhada pela fé e vou terminar com fé. Amém? Nós vamos até o final com fé, queridos. Nós não vamos mudar, nós não vamos sofrer uma judaização, nós não vamos sofrer uma lavagem cerebral de outra religião, de outro povo, de outra ideologia, de seja lá o que for. Não, é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós nos mantemos, é pela fé que nós caminhamos, nós servimos a Deus, nós vivemos, nós começamos pela fé e nós vamos até o final pela fé. Quem pode dizer amém? Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Você pode colocar o dedo desse coraçãozinho aí só para me saber se você está comigo? Amém? Glória a Deus, coisa boa, olha só, tem coraçãozinho aí. Amém? A irmã Aracema começou pela fé e vai até o final pela fé, não é assim? Amém. A Vivian também, a Jordana, né, Jordana? Vamos até o final, Jordana, com fé. Nós vamos até o final, Jordana. Você entende isso? Kelly, minha irmã Antônia, nós vamos até o final pela fé. E também, olha só, fora também a fé, o meio pelo qual Abraão tinha sido aceito por Deus. Abraão, foi aceito por Deus pela fé. E Abraão, que diz, ele foi até o final pela fé. Até naquele momento que ele estava disposto a sacrificar seu único filho, olha só, ele fez por fé. Sim, ele iria sacrificar. Bem-vindo João Paulo, Michele, que bom que vocês estão aqui conosco. Olha só, Abraão foi pela fé até o final. E você tem que entender, queridos, olha só, que desde o princípio o evangelho da fé
tinha sido anunciado pelo Espírito Santo de Deus. Sim, o Evangelho da fé, ele tinha sido anunciado, ok? Deus havia anunciado o Evangelho da fé desde os dias de Abraão, quando ele falou para Abraão, quando ele prometeu a Abraão: Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Amém? De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha só. E Pedro, e por que vem nesse versículo 10 falando de maldição? Porque se alguém não vive pela fé, não está cumprindo a lei. Se não está cumprindo a lei, é maldito. Você entende isso? Sabe, tem um versículo na Bíblia, está lá em Romanos, que diz assim: tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. E eu acho que você tem que entender algo muito importante a partir de agora. E para você entender o que eu vou falar, eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, fala um pouquinho mais à frente, você está em Gálatas, passa lá para Efésios. Efésios 2:8. Um versículo pequeno, mas muito importante na Bíblia, muito importante. Efésios 2:8 é como se fosse assim, um resumo de toda a teologia de Paulo. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, olha só, esse versículo, ele é uma preciosidade, ele é uma joia rara. Efésios 2:8. Eu não sei se o Leandro chegou aí já, mas vou falar aqui com ele como se ele estivesse. Leandro, por favor, príncipe, coloca aí para mim Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz: porque, preste bem atenção, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você entende isso? Olha só, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E voltando aqui de novo, a palavra graça, não é? Ela vem do grego charis, que envolve vários sentidos: graciosidade, atrativo, favor, cuidado, ajuda, graciosa, boa vontade, bênçãos, dom gracioso, favor divino, favor do céu. E Deus é o Deus de toda a graça. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. Amém, queridos? Olha só. Então a graça é o modo gracioso como Deus trata os homens. E a palavra graça, ela gera também em nós um tremendo sentimento de gratidão. A graça, ela envolve temas como o perdão. A graça envolve tema como a salvação, no seu aspecto inicial, progressivo e também final, porque eu fui salvo mediante a graça, eu sou salvo pela graça, eu serei salvo pela graça, não é? Aspecto inicial, progressivo e final da graça. Também envolve a regeneração, só para você ter uma ideia, a graça envolve o arrependimento, o amor, a paciência, e ainda a graça envolve a misericórdia de Deus. Você entende isso? Sim. Então, preste bem atenção, com base nisso tudo que a gente falou, eu vou para o segundo ponto de hoje. Preste bem atenção, Pedro, como é que eu conheço melhor e vivo o Evangelho da Graça? Não é? Uma pergunta interessante. Como é que eu conheço melhor e vivo o Evangelho da Graça? Anote, segundo ponto de hoje, escreva, ponto 2 de hoje. Você tem que conhecer, devemos conhecer a graça como meio de salvação, como um sistema graça-fé. Nós devemos conhecer o sistema graça-fé. Esse sistema graça-fé, ele está com base em Efésios 2:8, que diz, olha só, que diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então existe um sistema graça-fé. Diga comigo, sistema graça-fé. Amém? Nós somos salvos por esse sistema graça-fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então eu tenho graça, eu recebo a graça de Deus e eu retribuo com a minha fé. É um sistema graça-fé.
E aí eu queria pontuar algumas coisas muito importantes nesse momento para todo cristão. Repito, você que é católico que está aqui, você que é evangélico, olha só, você tem que entender o sistema que o pastor Hélio colocou aí, graça, fé. Tá bom? Pastor Hélio, para ficar melhor, eu queria só que você colocasse um hífenzinho. Sistema, graça, fé. Pedro, como é que é esse sistema graça, fé? Vou repetir. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Eu fui salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Olha só, esse processo teológico, gente, da graça, mostra como o mesmo opera na redenção do homem, e nesse caso aqui, em contraste com a lei, porque a lei não salva ninguém. A lei, ela deveria salvar, mas a lei, ela vem com tantas exigências que não teria ninguém que conhecesse a fundo e vivesse ao ponto de dizer, sou salvo pela lei. Não, a lei, ela não salvaria ninguém, mas o sistema graça-fé, sim, salva. Você entende? Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu recebo, não é, a escada que desce do céu para a terra, graça, eu retribuo, não é, subindo essa escada pela fé. Nós vamos crescendo de fé em fé. Você pode dizer amém para isso? Vocês estão me entendendo? Está tudo tranquilo? Posso adiante? Amém? Então preste atenção, olha só. E esse sistema graça-fé, ele traz algo muito especial, que é o livre favor de Deus. O nosso Deus, ele se manifesta em um livre favor aos homens. Assim como nós operamos dentro de um sistema de livre arbítrio, Deus opera no seu livre favor. Você entende? Olha só. Então preste atenção. Os seus dons aos homens, a sua bondade, não é? Que não se pode medir, é algo que vem pelo livre favor de Deus, você entende? E nunca pelo próprio valor humano, nunca pelo próprio favor humano. Para você entender que nunca é pelo favor, nunca é pelo esforço humano, eu vou ler de novo o versículo 9. Não de obras para que ninguém se vanglorie. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém? Então preste bem atenção. Algumas coisinhas hoje, né? Olha só, o sistema graça-fé. Pedro, como é que se dá o sistema graça-fé? O sistema graça-fé, ele opera, então, porque existe o livre favor de Deus, que libera dons aos homens, a sua bondade aos homens, a sua bênção aos homens, a salvação, o perdão aos homens. Isso é o sistema de Deus, não é? Livre favor de Deus. Diga comigo, livre favor de Deus. Livre favor de Deus. Não são as obras. Jamais seriam as obras. Amém, queridos? Olha só, o livre favor de Deus é recebido. O livre favor de Deus é recebido por nós. Nunca merecido. Você entende isso? Nunca merecido. Amém? Isso nós recebemos mediante a fé, porque tudo é mediante a fé, e a nossa fé é em Cristo Jesus. Mas Pedro, como é que eu vivo a graça de Deus? Como é que eu recebo esse dom imerecido, esse favor imerecido de Deus? Nós recebemos pela fé. Querido, se você não recebe essa graça de Deus por fé, você nunca vai entender a fé. Ou melhor, você nunca vai entender a graça, né? Você tem que entender a graça por fé. Eu sou abençoado por Deus pela fé. Você tem fé? Quem aqui tem fé? Quem aqui tem fé e tem fé em Deus? Levante a mão. Você tem fé em Deus? Então você tem fé que Deus, Ele te trata por fé. Deus te trata com graça. Você entende isso? Quem aqui tem fé? Diga assim, eu sou tratado por Deus mediante a graça. Você pode dizer isso? Eu sou tratado por Deus, eu sou cuidado por Deus mediante a graça do Senhor. Então, o livre favor divino, o livre favor de Deus é recebido, nunca merecido.
Nós nunca vamos merecer, você entende? Nós nunca mereceríamos, nunca. Não há nada que nós podemos fazer na nossa vida que diga assim, não, mas a partir desse momento eu mereço a graça de Deus. Não, nunca, jamais nós iremos receber, só seremos merecedores, não é, da graça de Deus. Então, olha só, essa é a teologia padrão de Paulo, você entende? Essa é a teologia padrão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu, tudo que ele ensinou, tem a ver com o sistema graça-fé. Deus derrama a sua graça sobre a nossa vida por bondade, por amor, por misericórdia, e nós a recebemos pela fé. Então diga assim, eu sou tratado por Deus, pela graça dele, mediante a fé. Eu creio nisso, eu tenho fé de que Deus age. Você entende? Olha só, talvez alguém que esteja aqui hoje passando por algum problema, passando por uma dificuldade, possa até pensar, Deus não olha para mim, Deus não está ligando para mim. Você sabia que isso é uma demonstração de pouca fé? Você tem que entender que você tem que se relacionar com Deus, recebendo a graça dele, mas da sua parte, você joga fé para Deus. É a nossa porção, é o nosso trabalho, simplesmente cremos nele. E Deus, como ele se alegra quando, não é, alguém tem fé nele. Foi assim que Deus tratou com Abraão. Como foi que Deus tratou com Abraão? Deus tratou com Abraão através da fé dele. Deus joga graça em Abraão. Imagina só, um homem com 100 anos de idade ser pai, não é graça não? Não é? Olha, tem uns com 30 não consegue fazer menino. Tem um pessoal que está meio ruim de trabalhar, né? Sim, tem. Tá certo? Infelizmente tem. Né? Tem uns aí que estão bem fraquinhos. Olha só, mas Abraão, 100 anos, gente, um macho que só gato embica. Olha só, 100 anos fez um menino. Graça pura de Deus. Na verdade, Aí Abraão vai sacrificar o filho dele, Isaque, ao Senhor. Fé, queridos. Retorno, foi que Deus deu para Abraão. Deus permitiu que o filho dele, Jesus, fosse sacrificado como o filho de Abraão seria. Deus, ele olha para Abraão e diz assim, já que ele teve fé em mim, agora, já que ele estava disposto a dar o filho dele para mim, eu vou dar o meu filho pela humanidade inteira. E todos serão abençoados, mediante a fé de Abraão. Pode dizer amém, querido? Olha só. Então, vamos aqui de novo, tá certo? A graça opera por meio do amor de Deus. Graça de Deus, não é? Opera por meio do amor de Deus. E através do mesmo, mas sempre com o tempero da sua misericórdia. Porque aqui não entra só a questão do amor de Deus. Deus, ele nos trata com amor, mas ele também nos trata com misericórdia. Porque ele sabe que nós somos pó. Ele sabe da nossa essência. Ele sabe que nós somos, não é, tendenciosos ao erro, ao engano. Sim, você entende? A graça, ela opera por meio do amor de Deus, né? E através do amor de Deus, mas também com o tempero da sua misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso, ele nos ama apesar de todas as nossas imperfeições, apesar de todas as nossas dificuldades. Quem pode dizer amém? Então, a graça de Deus, né, em sua origem, a graça, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela não tem sua origem no homem. A graça nunca vai ter a origem no homem, ainda que a perversidade, né, humana, a maldade do coração humano possa rejeitar a graça de Deus. Infelizmente existe, não é? Infelizmente existe gente que rejeita o sistema graça-fé. Não, eu não quero. Isso aí, tem pessoas que têm o coração, não é, perverso, o coração ruim, e possa rejeitar e muitas vezes até tentar anular a própria graça de Deus. Amém? Sabe uma coisa interessante que você tem que saber também sobre a graça de Deus, sobre o evangelho da graça de Deus, nesse sistema, não é? Você tem que conhecer o sistema graça-fé. É que a graça, ela opera de forma universal. A graça, ei queridos, ela é para você, ela é para mim, mas ela também é para todos. A graça opera de forma universal, visando a salvação de todas as pessoas. Deus quer a salvação de todos os homens. Lá em Romanos 11, 32 está escrito dessa maneira:
A fé, ela pode ver e aceitar verdades mais elevadas do que pode fazê-lo a razão. É por isso que a gente tem que levar uma vida, você entende? Pela fé. Você tem que crer nesse binário, você tem que acreditar nesse sistema graça-fé. Porque a fé, ela pode ver e ela pode aceitar verdades e valores muito mais elevados do que pode ser, do que pode fazer a nossa mera razão humana. Você entende? É pela fé que nós vemos coisas mais altas, é pela fé que nós vemos coisas mais elevadas do que a gente está simplesmente observando aqui na terra nesses dias. Você entende? Amém? Você pode dizer amém? Então, nós temos que caminhar pela fé. Nós temos que andar pela fé. Você entende? Nós temos que andar pela fé. Infelizmente, não é? Existem homens e mulheres, não é, que simplesmente não querem mais aceitar a graça divina, rejeitam a graça divina. Eu acho que quando, não é, esse é um lamento, por favor, falo assim, mas eu não falo, é só pelo contexto que a gente está falando aqui, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas o inferno ele existe. E o inferno, querido, não é para as pessoas que chegaram assim e na sua vida, no seu caminhar, cometeram seus erros, seus enganos. Eu acho até, perdão, essa visão muito Pedro, né, muito pessoal minha, eu acho que o inferno não é para quem cometeu um erro ou outro. Não. Eu acho que o inferno é para quem rejeitou a graça de Deus, a bondade de Deus. É quem foi duro demais, coração duro demais, duro o suficiente para anular o favor de Deus na sua própria vida. Você entende isso? Lamentavelmente, não é? Eu particularmente penso dessa maneira. Mas nós, mediante a fé, eu e você, mediante a fé em Cristo, amém? Nós vamos aceitar, nós vamos observar, ver, aceitar e crer verdades muito mais elevadas, verdades muito mais impressionantes do que a nossa própria razãozinha aqui, a nossa mentalidadezinha aqui pode aceitar e pode observar. Você entende? Amém? Dentro do sistema graça-fé, Deus, ele redime o ser humano de modo totalmente à parte de seus méritos pessoais. Deus redime o homem de seus pecados, de seus erros, dos seus males, de modo totalmente à parte dos méritos pessoais. E não em cooperação com os mesmos, porquanto a salvação vem exclusivamente pela fé, independentemente de obras. Sim, a salvação ela só vem pela fé, nunca poderia vir de obras, isso de acordo também com Romanos 3, do 24 ao 28. Amém? Tem uma coisa que eu queria que você guardasse hoje, e eu ia falar no final, mas deixa eu falar logo, porque pode ser que não dê tempo de falar o que eu quero dizer. Olha só, Deus, como eu falei para você, dentro desse sistema graça-fé, Deus ele redime o homem. Deus ele não só perdoa o homem, mas ele trabalha muito para que haja uma transformação individual, uma transformação interior. A gente já falou aqui, não é, naquilo que, olha só, o grande Charles Spurgeon escreveu: a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Deus, ele, ao invés de nos falar para mudar, ele cria a nossa mudança. Você pode guardar isso? Essa é uma das coisas mais importantes que eu preciso que você aprenda dentro desse sistema graça-fé, tá bom? Então, pontuando mais ainda dentro desse sistema graça-fé, Pedro, que sistema graça-fé? Eu sou salvo pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, seu sistema graça-fé. Mas, olha só, ao invés de nos falar para mudar no sistema graça-fé, Deus, ele cria a mudança da nossa vida. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. Porque se Deus tivesse dito para mim: Pedro, mude, eu não ia saber nem como. Nem como eu ia saber. Mas como ele prepara a mudança,
Simplesmente a gente tem que embarcar naquilo que Deus está fazendo e pela fé deixar Ele nos conduzir. Alguém pode dizer amém? Vocês estão entendendo? Gente, eu vou repetir essa parte porque eu queria que vocês realmente guardassem. Viu, Fernandinha? Olha só, Deus não nos manda mudar. Deus não nos manda mudar. Ao invés de falar para mudar, Ele cria a mudança da nossa vida. E isso é pela graça de Deus, pela bondade dEle e, acima de tudo, pela misericórdia que Ele tem. Eu tenho 2 filhas que eu amo. Uma tem 22 e a outra tem 17. Agora em agosto as 3 vão mudar de idade. Lá em casa as 3 mulheres mudam de idade em agosto. Ok? A mais velha eu não posso dizer a idade dela de jeito nenhum para vocês, ela não permite, tá bom? Mas eu tenho uma de 17, a mais nova, e a mais velha tem 22. E eu vi minhas filhas crescerem. E eu vi o momento em que elas passaram pela infância, pela adolescência e agora pela juventude. Eu vi que elas cresceram, eu vi o fato de elas crescerem. Houve momentos que elas fizeram tolices, eu só acreditei que elas seriam capazes de mudar. Você entende isso? Não é? Você sabia que assim também é Deus na nossa vida? Deus conhece o Samuel, Deus conhece a Vivian, Deus conhece e sabe, olha só, naquilo que é necessário para mudar. Mas Deus não vai chegar para você, Samuel, e dizer: Samuel, mude. Deus vai levantar circunstâncias na vida de Samuel, aproveitando até mesmo erros do passado, enganos do passado, e Deus transforma tudo isso para fazer grandes mudanças. É por isso que a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque Deus, Ele prepara muitas coisas de caminho da nossa vida para que haja mudança. Alguém pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. É por isso que você não pode dizer que são as obras, que sou eu, no meu jeito. Não, sou eu que estou trabalhando para que eu mude. Olha só, eu acredito que nosso esforço é legítimo. Mas, queridos, olha só, se não fosse Deus, se não fosse a ação do Espírito Santo, nós jamais, nem sequer daremos o primeiro passo. Ó Samuel, quando Deus colocou a Gabi do seu lado, Deus estava trabalhando na sua vida, hein? E como Deus estava trabalhando, como Ele tem misericórdia, né? Quando Deus colocou a Janete na minha vida, Ele estava tendo misericórdia de mim também. Usou a Janetinha, né? Usou minha mulher, usou a vida dela, usou a família dela para me trabalhar, para me modificar, sim. Mas Deus nunca colocou o dedo na minha cara: Pedro, mude, senão você vai para o inferno. Não. Mas Ele me colocou tantas situações, tantas pessoas, tantas coisas Deus colocou na minha vida para que eu mudasse. Amém, queridos? Olha só, eu espero que você creia nisso. Deus nunca nos fala para mudar, Ele cria a mudança. Cuidado para muitas coisas que você está vivendo hoje em sua vida. Você simplesmente está achando que Deus está castigando a sua vida. Aprenda, Deus pode estar trazendo muitas situações na sua vida para que você simplesmente mude, não é? Como a pastora Ruth está dizendo, é de dentro para fora. Amém? Vamos orar? Posso orar por você? Deixa eu orar por você. Fecha teus olhos um instante e comece a pensar nas coisas que estão acontecendo hoje na sua vida, que de repente você talvez tenha reclamado tanto, mas pode ser que seja Deus trabalhando nesses dias no seu coração, para você entender o verdadeiro papel que Ele tem para você entender o verdadeiro propósito que Deus tem para a sua vida. Cuidado, querido. Cuidado para não brigar com Deus. Cuidado para não rejeitar o sistema graça-fé. Cuidado. Nunca lute contra o sistema graça-fé. Trabalhe para que ele, né, esteja cada vez mais fácil de ser percebido e absorvido na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te glorificar por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está conosco. Que o Senhor abençoe, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida abundante.
Sustenta teus filhos em ti, ó Pai. Meu Deus, que conheçam, meu Deus, essa verdade e mergulhem nela, Pai, e sejam alimentados pela Tua palavra, sejam alimentados, ó Pai, pelo Teu caráter, pela Tua glória, pela Tua bondade. Deus, em nome de Jesus, que vivam pela fé. Eu te peço hoje que o Senhor traga fé para quem não tem, que o Senhor levante Teus filhos, ó Pai, hoje que estão fraquinhos na fé, para que sejam fortalecidos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço também que sejamos um povo, Pai, que entende, meu Deus, que a graça, ela vem somente, que nós somos salvos pela graça, e nós somos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, ó Pai. Meu Deus, ajuda e anima o Teu povo a reconhecer o Teu agir. Meu Deus, que haja dependência ao Senhor, que haja adoração, que haja, Pai, louvor, que haja, Pai, gratidão ao Senhor por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. E nos sustenta em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço pela saúde dos Teus filhos que estão enfermos, pela Maria Tainara, pelo Alzeneide, pelo Iago Felipe. Te peço pelo Raimundo Giovan, pelo Alain, pela Jaqueline Heller, pelo Luiz Henrique. Te peço pelo Benício, pelo Antônio, te peço pela Carol Furtado, pelo Arthur Wagner, pela Rebeca, pelo Dr. Newton, pela Magda. Te peço pelo pastor Ivonildo, pelo Glauber, pelo Glauco, Brena Verusca, Carlos Roberto, Marcos Estanha, Roberta. Te peço pela Isineida, pelo Dr. Jabas Oriz, pela Geise, pelo Fábio, Alex e Aline, pelo Valderi, pelo Isaac, pelo Zé Conrado, pelo Davizinho, pela Luiziane. Eu te peço pela Renata Holanda, pela Thaís Bruno, pela Jovelina. Te peço pelo Jovino, Pai. Te peço, meu Deus, ó Pai, pelo Cláudio, pela Maria Débora, pela Valência, pelo Marcos Gadelha. Te peço pelo Jonatas e pela Roberta, pela Chaguinha e pelo Altenor, Cláudia e Tom Arruda, Eimar e Raíze, Janol e Valdir. Te peço pela saúde do Gabriel Aquino, pela Astrid. Te peço pela vida do Ronald, ó Pai, que essa cirurgia que o Teu filho vai fazer, que o Senhor esteja ali cuidando dele, livrando de todo o mal, Pai. Te peço pela Dona Francisca, pelo pleno restabelecimento da Tua filha. Te peço pela Maria Teixeira, pelo Anselmo, Pai. Meu Deus, que o Senhor leve paz cada vez mais, recuperação ao Anselmo. Te peço pela Sandra, todo o câncer vai embora em nome de Jesus. Te peço pela cirurgia da Helena, que haja uma plena recuperação da Tua filha. Te peço pela Fabiana Araújo, pelo Evaldo, Pai, que está com essa questão no INSS relativa à sua aposentadoria, que o Senhor opere na vida do Evaldo. Te peço pela Neuma, pela vida da Regininha, que pediu oração ontem, Pai, que o Senhor abençoe a vida dela, a sua família. Te peço pelo Rodrigo Medeiros, pela Raquel Norões, pelo Adenilton, pelo Francisco Dimas, Pai, que o Senhor livre Teu filho de todo câncer. Te peço pela vida do Edilson, que o Senhor dê vitória a ele no tratamento contra o câncer de próstata, Pai, em nome de Jesus, para a sua glória. Tentando lembrar do nome do filho do Marton, eu não estou lembrando agora, mas vamos orar. O filhinho dele ontem estava com febre. Te peço pela vida do filho do Marton, Pai, que o Senhor abençoe, trazendo agora saúde, paz e restauração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também, Pai, por todo o grupamento, Pai, de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, Pai, motoristas, atendentes. Meu Deus, que o Senhor abençoe, renovando as forças, Pai, dando vitória. Meu Deus, dando ânimo aos Teus filhos, Pai, ao mesmo tempo proteção diante de todo o mal, em nome de Jesus. Te peço pela saúde do presidente Bolsonaro, para que ele também tenha uma pronta recuperação, Pai, diante do Covid-19, Pai, que ele foi infectado. Te peço, Pai, que o Senhor dê saúde ao Teu filho, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, meu Deus, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito Roberto Cláudio e os demais prefeitos, ó Pai, meu Deus, dos municípios do estado do Ceará e do Brasil, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, um prazer estar com você aqui nesse momento. Hoje, né, realmente eu tinha muita coisa para falar, dei uma freada aqui, porque senão a gente poderia não conseguir concluir. Mas amanhã, quando a gente voltar aqui às 18 horas, tá bom? Nós vamos ter muitas coisas para a gente comentar nesse estudo maravilhoso do Evangelho da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Te peço que você, se você puder, se você quiser, se não, obrigado, mas compartilhe essa live aí com algumas pessoas, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que precisam entender esses valores, esses princípios tão preciosos da Palavra de Deus. Amém? E que sem eles, tantas pessoas caem em erro, em condenação. E deixa eu só falar uma coisa para você.
Sabe, a gente começou hoje lendo essa palavra que eu considero tão dura para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Paulo chamou os Gálatas de insensatos. Era uma igreja. Deixa eu te contar, essa palavra, ela nunca pode ser para mim nem para você. Amém? Nunca será para nós. Nós nunca iremos receber essa palavra. Amém? Pedro insensato, Deus me livre. Deus me livre. Eu prefiro o Espírito Santo brigando dentro de mim, me colocando em situações para que eu aprenda cada vez mais, mas essa palavra eu não quero nunca para mim, eu não quero nunca para você. Amém? Essa palavra nunca será para nós. Insensatos. Não, essa palavra nunca será para nós. Amém? Deus te abençoe. Beijo bem grande e até amanhã. Tchau, tchau.